Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez. E já fazia um tempo que eu não vinha para esse lugar aqui. Estou muito alegre de poder estar aqui para nós falarmos da palavra de Deus. A gente ainda está com restrições aí, né? Distância, máscara e tudo mais. Mas é uma grande vitória para a gente voltar, né, para o nosso templo, esse local que a gente separou para nós louvarmos o nosso Deus. Amados, hoje nós vamos continuar falando. A gente começou aí um estudo umas 2 semanas atrás, que tinha o título Aprendendo com Jesus, e hoje a gente vai continuar a aprender com Jesus. O título da mensagem é O Último Desafio. Tenho certeza que cada um saiu de casa hoje ou está aí ouvindo, né, a mensagem, vai ouvir a mensagem hoje na sua casa. Eu creio que com essa finalidade de aprender do nosso mestre, não é isso, amados? Queremos verdadeiramente aprender com Jesus, queremos que ele nos ensine. O apóstolo Pedro disse o seguinte: para quem iremos nós, se só Cristo tem as palavras para a vida eterna? É uma grande questão, e que nós possamos fazer disso a nossa necessidade de aprender do nosso Senhor, de aprender de Cristo. Eu não tenho para onde ir, é aqui que eu vou aprender de Jesus. Só que aprender, meu amado, é muito mais do que ficar somente ouvindo. O irmão Ari disse na sua oração que a gente não pudesse ser somente ouvinte, mas que nós pudéssemos crer, seja aqui, seja em casa, passar a vida toda ouvindo. Aprender é sim ouvir, é sim ver alguém fazendo, mas como é que nós comprovamos o verdadeiro aprendizado? É na prática. Aprender é adquirir habilidade prática. E no nosso caso, amados, nós precisamos ouvir de Jesus. Seja em casa, seja aqui, nós temos que ouvir a palavra. Mas nós precisamos da prática para confirmar o quanto nós aprendemos. E é isso que o Senhor Jesus espera de nós, que nós possamos aprender com Ele e que possamos aprender na prática. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Como eu disse, o nosso estudo tem a finalidade de nós aprendermos com Jesus em cima de algum acontecimento da vida de Jesus, de alguma frase, alguma expressão, algum milagre que ele operou, e eu espero que nós façamos disso o nosso compromisso. Aprender com Jesus. Lucas 18, verso 22, a palavra está dizendo: e quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. É nessa afirmação, irmãos e amigos, ainda te falta uma coisa, que nós vamos meditar neste momento, que nós vamos aprender com Jesus. O fato, meu amado, é que talvez faltem mais coisas para nós nos tornarmos servos ideais, para nós atingirmos o nível que Deus realmente espera na nossa vida espiritual. Se fosse apenas uma coisa, a gente poderia dizer que era fácil. Não é assim que a gente diz? Eu estou com um problema aqui, se fosse só o seu estava fácil. Se fosse só uma coisa, era fácil. Embora uma pendência seja aparentemente mais fácil de resolver do que 10, por exemplo, nós precisamos trilhar o nosso caminho passo a passo. Nós começamos assim, amados, aprendendo com Jesus. Nós precisamos trilhar o nosso caminho passo a passo. É assim que nós vamos entender o que Jesus quis dizer aqui neste acontecimento.
É assim que nós vamos aprender com Jesus. Não podemos querer acertar 10 coisas de uma vez. Precisamos começar com uma mudança por vez. Mas o detalhe é que é preciso fazer. Não basta saber que tem que mudar uma coisa e não mudar. Começar com 10 muitas vezes é começar com nenhuma. Ou então, amados, quem sabe a nossa vida seja como a vida desse homem aqui. Nós conhecemos essa história. Só falta uma coisa mesmo para a gente. O último desafio que nós temos que enfrentar para nós seguirmos o nosso Senhor sem nenhum impedimento. Mas o problema está justamente aí. É um desafio que por vezes nós não queremos abandonar, não queremos largar da nossa vida. 2 pontos de atenção aqui, amados. Primeiro, comece devagar nos propósitos. Não tente abraçar o mundo inteiro, dê um passo de cada vez, mas dê o passo em direção a Cristo. Segundo, não relute contra a vontade de Deus. Nós vamos ver isso aqui na história deste homem. Nós temos o nosso jeito, o jeito que nós herdamos. É assim que a gente costuma dizer: esse é o meu jeito, não tem como, eu sou assim mesmo. Analise cada um a sua vida. Pode ser que falte apenas uma coisa, como o Senhor Jesus disse para esse homem: uma coisa que está me impedindo de chegar para Jesus, para ser melhor para Jesus. Talvez exista uma barreira, o último desafio que está aí nos afastando de Jesus. Pode ser assim a nossa vida, amados. Versículo 18 desse texto. Antes, eu peço que você abra também e marque aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 10, já deixa aberto, por favor. Marcos capítulo 10 também. Esperar que todos achem rapidamente. E aí nós só vamos vira, volta. Todo mundo lá? Então volte para Lucas. Lucas 18, verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Agora vire para Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus amados, nós vemos aqui alguns detalhes diferentes na mesma história. É isso que é maravilhoso na Bíblia. Nenhum autor contradiz o outro. Nenhum diz: não, ele disse aquilo lá, mas não é bem assim. Mas ela traz detalhes diferentes para que nós possamos compreender, para que nós possamos aprender melhor. É isso que nós queremos, aprender com Cristo. E isso, claro, enriquece aí o nosso conhecimento. Nós temos 2 colocações interessantes aqui. Na primeira narrativa de Lucas, nós vemos que um príncipe correu para Jesus. Um príncipe é alguém muito importante. Na segunda, nós vemos que este príncipe se ajoelhou aos pés de Jesus, amados. Ele reconheceu que Jesus era autoridade. A gente quase não vê isso hoje nas pessoas. A gente não vê isso nos homens. Homens que reconhecem a autoridade de Deus, a autoridade de Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, é a mesma história. O verso 20, Mateus está chamando este homem de jovem, apesar dele não ser tão jovem, mas ele era um jovem rico, e nós muito bem conhecemos essa história. Era alguém que possuía muitas propriedades, verso 22 de Mateus 19. A gente nem precisa dizer, amados, mas riqueza não diz respeito somente a valores
não diz respeito somente a propriedades, bens, enfim, coisas neste sentido. A riqueza é algo simplesmente de valor, algo que nós damos valor. O que é valoroso para mim pode não ser para você e vice-versa. Então, a riqueza, meu amado, como o próprio Senhor Jesus disse, é onde está o nosso coração, é onde a gente aplica os nossos esforços. A minha grande riqueza pode ser a minha família, e aí eu aplico, eu emprego esforços para ela. Então a primeira pergunta, meu amado, é: qual a nossa riqueza nesta terra? Em que nós empregamos o nosso empenho, a nossa força, ou tudo que nós temos? É importante a gente responder isso, porque nós precisamos de uma meta para seguir. Lembra que nós falamos dos passos? A gente não pode dar 10 passos de uma vez, porque senão não dá nenhum, mas tem que dar o passo. É isso que o Senhor Jesus espera. Em Lucas 18, mais uma vez, pode ficar por aqui agora. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Amados, o jovem chegou aqui para Jesus, ele se ajoelhou aos pés de Jesus, buscando por algo que provavelmente as pessoas hoje não se preocupam. Quem sabe aqui dentro também. Hoje as pessoas estão preocupadas com a vacina para o coronavírus, estão preocupadas com as máscaras, com o isolamento, estão preocupadas em encher a sua despensa, e são questões muito sérias essas. Estão preocupados cada um com a sua vida, amados. Mas com relação à vida eterna, por que se preocupar? Todos que estão ouvindo a mensagem nesse momento estão se perguntando como fazer para herdar a vida eterna. Nós vamos estudar sobre esse assunto, conhecendo, aprendendo com Jesus, e nós vamos ver muito isso, Jesus falando sobre herdar a vida eterna, o reino de Deus. Todos estão de fato preocupados com essa questão. Este jovem chegou para Cristo querendo saber: ô Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, meu amado, vamos aprender com Jesus, irmãos e amigos. Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe da minha e sabe da sua. A gente pode estar enganando todo mundo, porém Deus conhece a nossa intenção, Ele sabe do nosso coração, amados. O jovem chegou para Jesus: bom mestre, ô meu bom mestre. E Jesus, conhecendo a sua intenção, quer dizer que Jesus não é Deus? Tem gente que usa essa passagem aqui para dizer que Jesus não é Deus, porque Jesus disse: ninguém é bom senão um, que é Deus. Quer dizer que Jesus estava excluindo a sua natureza divina? De maneira nenhuma. Se assim fosse, nós poderíamos rasgar a nossa Bíblia e poderíamos ir embora. Como já mencionado, meu amado, Jesus conhecia a intenção daquele jovem e conhece a nossa. O jovem queria de alguma maneira se exaltar, ele queria confirmar a sua conduta modelo, que ele era bom, que ele não precisava de mais nada. Ele queria que Cristo fizesse isso, o bom mestre. E quando nós vemos a continuidade da história, amados, Jesus apresenta o que fazer para herdar a vida eterna, porque Ele é Deus.
Ele diz para o jovem: os mandamentos. Faça os mandamentos, você sabe quais são eles. E o jovem, com o ego inflado, já vinha fazendo tudo aquilo desde a sua mocidade. Em Marcos, no capítulo 10, no verso 21, Jesus o amou. Depois que ele diz isso, Jesus olha para ele e a Bíblia diz: o amou. Jesus amou os pecadores, meu amado, tanto que ele deu a sua vida pelas deles. Jesus deu a sua vida pela nossa. Mas o quanto estamos valorizando isso? Este jovem imaginou que a vida eterna era do seu jeito. Quantas pessoas não estão também pensando assim, amados? Todo mundo vai para o céu, todo mundo é filho de Deus, eu chego lá, eu dou um jeito. Mas lhe faltava uma coisa, o último desafio, e não era algo fácil para ele. No verso 22, que foi o que nós começamos: e quando Jesus ouviu isto, lá em Marcos diz que ele o amou. O João Marcos aproveitou essa passagem e escreveu isso. Aqui Lucas não. Disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Meu amado, o Senhor Jesus não está pedindo para nós vendermos tudo que nós temos e que nós assim possamos repartir com os pobres. Ele não está dizendo isso não, amados. Ele só pede o nosso coração. O coração deste jovem estava nas suas riquezas. Onde está o nosso coração, amados? Onde se concentra a nossa atenção? Que valor nós estamos dando a este tesouro no céu que Jesus fala? Abandona isso, meu jovem. Tira o seu coração disso e você vai ter um tesouro no céu. Jesus conhecia a vida deste jovem e conhece a nossa também. Ele sabe da nossa real intenção. Verso 23: mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Muitos pregadores têm destacado que esta pandemia que nós vivemos, algo que ninguém imaginava, né? Nunca passou pela cabeça de ninguém que isso fosse acontecer dessa maneira, que isso é um aviso de Deus. Deus está avisando os homens. Ele está aí requerendo alguma coisa deste mundo. Quem sabe o temor, que se perde a cada dia. O temor de Deus as pessoas não têm. Quem sabe ele está requerendo alguma coisa dos seus servos. Pode ser o compromisso que está abaixo. E eu creio nisso também, meu amado. Creio que não foi uma coisa, não foi outra, culpa de um, culpa do outro. Deus está falando: falta-te uma coisa, um último desafio, um último esforço, para arrancar de vez a nossa natureza carnal, amados irmãos, algo que já deveria ter saído há muito tempo de nós, para nós sermos mais espirituais. Um esforço para a gente continuar motivado, servindo ao Senhor. Momentos como esse, muitos se desanimam, não querem vir para a igreja. Tudo bem que nós estamos vivendo algumas restrições, mas se afastam de Deus. Eu vi um texto esses dias do pastor, eu não me lembro quem é o pastor, e ele falava do confinamento de Davi. Achei muito interessante a colocação dele. Davi saiu mais forte, mais íntimo com Deus no tempo que ele ficou confinado em cavernas.
Amados, é isso que o Senhor está dizendo. Falta-te uma coisa, mesmo que a situação seja desfavorável. Quem sabe, meu amado, um esforço para confiar no Senhor. Você talvez ainda não confie nele. Um esforço para se entregar para Ele. Talvez ainda não fez isso. O jovem, quando ouviu a palavra de Jesus, ele caiu no seu semblante. Saiu da presença de Cristo triste, descontente. Ele não queria ouvir aquilo. Lembra que nós falamos da intenção dele? Ei, Senhor, então como é que eu faço aí para ganhar a vida eterna? Os mandamentos, jovem, segue os mandamentos. Isso aí eu já faço desde a juventude. E aí o Senhor poderia ter dito: não, então tá ótimo, você já está com o seu lugar garantido. E ele foi embora, irmãos. Ele queria ouvir outra coisa, e o Senhor disse: falta-te uma coisa, só uma. Como ele era muito rico, aquela palavra não foi boa aos seus ouvidos. E hoje as pessoas estão desta mesma maneira. Cada um está procurando um local aonde se adeque melhor, né, o seu ouvido, o seu gosto. E aí tem igrejas para todos os gostos. Eu vou para lá. A gente não sabe se um dia ele voltou atrás na sua decisão, se ele teve oportunidade, como nós temos hoje. Mas ele, naquele momento, foi embora, desistiu. E com essas considerações, meu amado, nós vamos encerrar a nossa meditação de hoje. Jesus não veio a este mundo para agradar as pessoas. A sua igreja não está aqui nessa terra para agradar as pessoas. Ele veio para salvar. Ele veio dar a sua vida pelos pecadores. Por isso ele amou o jovem. Porque assim como nós, meu amado, esse jovem era alguém que não podia chegar até Deus, não com a sua força. Alguém que ao mesmo tempo que estava perto, a gente percebe que esse jovem poderia ser membro de qualquer igreja, pelo seu histórico. Ao mesmo tempo que ele estava pertinho, ele estava longe de Deus. O jovem estava fiado na sua própria confiança, no que ele fazia. E nós podemos estar também, amados. O nosso lábio está perto de Deus, né? Como Cristo disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe. Com respeito à atitude final do jovem, de ir embora, triste, cabisbaixo, cabe a cada um avaliar a sua própria vida, saber o que lhe falta. Jesus não está aqui fisicamente para nos dizer, como ele disse para o jovem: falta-te uma coisa. Mas a sua palavra veio para isso, amados. Talvez alguns vão se retirar tristes da presença de Jesus, porque tem algo que não quer mexer. Talvez seja uma coisa, mas ele continua nos convidando, continua nos chamando, amados. Para a gente encerrar, eu gostaria que você voltasse lá para Marcos, capítulo 10. Nós vamos aqui para o último aprendizado, ainda nessa história. Uma história curta, tão rápida, uma conversinha bem rápida, né, entre Jesus e este homem. E ele chegou todo inflado na presença de Jesus, sendo bom. E Jesus disse: falta uma coisa. E aí apertou ele no local que precisava, porque Jesus sabe da nossa vida. E o jovem foi embora triste. Verso 23 e 24 está dizendo: então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: aprendam, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: aprendam, filhos,
Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus fala que os que possuem riquezas dificilmente entrarão no reino de Deus. E não é porque são ricos, não. Riqueza não é errado, mas porque aqueles que confiam nas riquezas não precisam de nada, inclusive de Deus. E digo mais, não precisa ser rico para dizer que não precisa de Deus. Nós podemos, na nossa vida simples, dizer que não precisa de Deus. Eu não preciso desse Deus. Este seria o grande mal da nossa geração, amados. Pessoas que não precisam de Deus, que estão cada vez mais afastadas de Deus, mais longe de Deus. As perguntas finais para nós fecharmos o nosso aprendizado com Cristo. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa confiança? Que o Senhor abençoe a todos nessa noite. Amém? Irmão?